Iniciemos este santo culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Chamemos um hino. Glória a Deus. Bendito o Senhor. 357. 357. Glória ao teu nome, Deus. Aleluia. Chamemos outro hino. Glória a2, Deus. 4, 5. 245.
Chamemos outro hino. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Santo tu és, ó Pai, aleluia. 49. Glória a Jesus. Glória, glória, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Nós iremos agora, irmãos, todos unidos, elevar a Deus a nossa oração. O Senhor dará a oração a um dos seus servos, que então apresentará os pedidos que fizeram por enfermos, por crianças de nossos irmãos com enfermidades graves e outras, até internadas também em hospitais, causas difíceis de nossa irmandade e familiares também, que estão sofrendo a dor do luto e contam sempre com as nossas orações. Glória a Deus. Irmãos atribulados, muitos em viagens, alguns que se acidentaram, também familiares de nossos irmãos que pedem, e pessoas que ouviram o testemunho desta bendita graça. Há muita necessidade no meio da nossa irmandade, impossível de mencionar aqui. Muitos irmãos ligam pedindo que nos apresentem em oração, mas juntamos estes pedidos junto a estes que chegaram aqui. Vamos rogar ao Senhor nesta noite que abra os céus para nós e nos aceite na sua presença. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Nós sempre cantamos aquele hino, bom é estarmos nós aqui, na presença de Deus. E melhor será se nós entrarmos agora no seu santuário.
Uma coisa é falar com alguém de longe, outra coisa é falar de perto, não é, irmãos? Quem entra no santuário de Deus fala de perto com o Senhor. E certamente Ele responde às nossas orações. Também vamos apresentar irmãos que não pediram oração, mas estão contando com a misericórdia de Deus e com as nossas súplicas também. Também vamos apresentar, irmãos, os que trabalham cuidando dos enfermos em hospitais, em clínicas. Que Deus os guarde. Sabemos, tem muitos irmãos nossos, temos conhecimento de alguns da medicina que acabaram contraindo esse vírus que agora está assolando o povo na terra. Não é porque é médico ou porque é enfermeiro que está livre. Não, irmãos, eles estão mais expostos do que nós mesmos. Vamos rogar a Deus que os guarde, que os abençoe e que recompense a dedicação que eles fazem para o bem da humanidade. Os que trabalham nos hospitais, não só enfermeiros, também os técnicos de enfermagem, mas também todos que estão ali se dedicando, desde médicos, também os farmacêuticos, os cientistas que lutam para desenvolver, irmãos, medicamento para combater. Os irmãos sabem que o progresso, o crescimento dos males é sempre maior do que o bem. Então, enquanto se desenvolve medicamento para combater a enfermidade, novas doenças vão sendo lançadas no mundo. De modo que é um trabalho intenso. Que Deus se compadeça de todos. E que o Senhor, nesta noite, irmãos, nos abençoe também e nos mande dos céus o conselho da sua bendita palavra. A maior necessidade nossa hoje deve ser essa, de ouvir a voz de Deus que fale conosco. Os irmãos, vejam que interessante que é a palavra de Deus. Multidões ouvem e cada um diz: o Senhor falou comigo. E a gente nem sabe o que ele imaginou, que pensou, que esperava, o que havia clamado. No entanto, na comunhão daquela pessoa com o Espírito de Deus que falava, a resposta chegou na medida certa. Procuremos estar todos em comunhão, irmãos. A oração fervente é melhor do que aquela oração sozinha. Então, quando se ora e há fervor nos que participam, é diferente. Até quem ora se anima mais em clamar. Mas quando a gente ora e não há contribuição, é a mesma coisa de tirar uma nota de 100 e perguntar: quem troca isso aqui para mim? Ninguém tem R$1 no bolso para trocar. Mas vamos ver se nesta noite nós temos o suficiente para trocar e oferecer para o Senhor um louvor sincero na nossa boca. Sob a comunhão do Espírito Santo unidos, busquemos a face de Deus em oração. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus, Santíssimo. Glória a Jesus, Príncipe da Paz. Aleluia. Pai Santo, Pai de misericórdia, Criador do universo, Criador nosso também, voltamos aos teus pés, não cessamos de te clamar, que nossa alma tem sede do Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que nos abriu as portas do céu, revelando essa bendita e santa graça. Glória ao teu nome santo, Pai eterno, graças te damos pela tua misericórdia na nossa vida, Pai eterno, pelo cuidado que estivesse conosco, conservando nossa bendita e santa graça, e com mão forte nos conduzindo. Nós cremos
que vamos ter entrada no reino da tua glória. Glória ao teu nome santo. Para isso o teu Filho Jesus veio sobre essa terra, deu a vida no madeiro da cruz, derramando o seu sangue, nos reconciliando contigo, ó Pai, e nos oferece vida eterna em glória. E nós cremos na vida eterna. Pai eterno, te damos graça por esse ajuntamento santo, e nós te pedimos nesse momento, Senhor eterno, abençoa os que aqui estão presentes, e abençoa também, Senhor, os que estão até em outras nações, mas estão conectados conosco, na mesma comunhão, na mesma fé. Visita os lares, visita, Senhor eterno, as aldeias, visita, Senhor eterno, os prédios luxuosos, onde estiver o teu filho e da tua filha, esteja com a tua misericórdia. Senhor, concede ao teu povo as virtudes santas dos céus. Teu filho Jesus, quando deu a missão aos discípulos, concedeu-lhes virtude e poder. Senhor, concede a nós também virtude e poder. Pai eterno, socorre os enfermos. Quantos enfermos, Senhor, por essa enfermidade que tem abalado a terra, abalado o mundo. Pai eterno, Senhor, te rogamos, visita os hospitais, onde tem uma tristeza, uma amargura, entra com a tua paz, com a tua alegria, resplandece a tua luz divina sobre todos. Abençoa os desempregados, abençoa as famílias enlutadas, abençoa os órfãos e as viúvas. Senhor, olha para aqueles que não sabem, Senhor, quando retornar, se vai encontrar sua empresa aberta, se vai encontrar, Senhor eterno, meios de trabalhar. Dá uma ordem do céu e abençoa a todos. Glória ao teu nome santo. Tu criaste caminho no meio do mar, Senhor, e o teu povo passou em terra seca. Permita que quando terminar essa pandemia, as portas estejam abertas, as vitórias serão alcançadas, o teu povo te glorificará, o teu povo te exaltará. Senhor, atende o nosso clamor, olha para a tua herança, Senhor. Onde está a aflição, o temor, nós te rogamos, entra com a tua misericórdia. Pai Santo, entregamos nas tuas mãos santas todos esses pedidos de oração. São muitos, Senhor, mas tu conheces a todos. Antes de pedirmos, já sabe o que vamos pedir. Antes de falarmos, já sabe o que nós vamos falar. Senhor, manda-nos o conselho da santa palavra, Senhor. Precisamos do conselho da santa palavra. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A tua palavra é multiforme, abrange a todos, abrange, Senhor eterno, até em outro país. A tua misericórdia está sobre nós, e nós te agradecemos por essa oportunidade de levarmos a ti as nossas orações, e o povo na terra participar. Senhor, batiza as almas com a promessa do Espírito Santo. Senhor, reveste-nos do poder do alto. Precisamos de santidade, de pureza. Purifica os nossos lábios, como purificastes os lábios de Isaías com a brasa da tenaz. Santifica o nosso falar, resplandece a tua luz divina sobre nós. Pai eterno, abençoa o seu servo na presidência, e te rogamos, Senhor, abençoa todos que aqui estão. Pai eterno, os músicos, organistas, enfim, Senhor eterno, o que faz a tradução simultânea, Pai eterno, a Libra, abençoa a todos aqui presentes, Pai. Nós vamos fazer um pedido, Senhor, abençoa todos os que trabalham em prol dos pacientes, médicos e paramédicos. Cuida de todos. É muita essa extensão. Chega em todos, mas te rogamos, atende a todos.
abençoa todos e livra-os da contaminação, Senhor. Glória ao teu nome santo. Pai eterno, abençoa as autoridades e abençoa essa nossa nação, Senhor eterno. Pai eterno, te rogamos, Senhor eterno, acende a tua lâmpada sobre as nossas cabeças, resplandece a tua luz divina sobre nós e nos enriquece das dádivas dos céus. Pedimos as tuas bênçãos, com rendimentos e graças, no nome de Jesus, teu santo Filho, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao teu nome. Santo Senhor Jesus. Glória ao teu nome. Nós temos aqui, irmãos, um aviso, aliás, já foi comunicado em outros cultos. No próximo sábado, com a ajuda de Deus, às 14 horas, haverá uma reunião para os encarregados regionais, locais, examinadoras, músicos, o ministério, como já foi comunicado em cultos anteriores. E aproveitamos também para acalmar alguns irmãos que surgiu algum boato que nesta reunião seria então comunicado que não haveria mais instrumentos de sopro das nossas orquestras. Não procede isto, irmãos. Não há fundamento nenhum sobre essa história. Isso é alguém que inventou e espalhou isso, mas não tem procedimento nenhum no ministério e nem também entre os irmãos que trabalham na parte musical. O que existe, irmãos, é a necessidade de transmitir a todos os músicos, organistas e a toda a nossa irmandade o histórico sobre a música na congregação cristã no Brasil, o que ainda não foi feito até hoje. E Deus dará a graça, então, de ser apresentada numa reunião, irmãos, detalhes de suma importância, que é necessário a participação de todos os irmãos, da parte musical e o ministério também, aliás, é aberto para todos que quiserem. E aproveitando também, irmãos, comunicamos que desnecessário é reunir em conjunto com um telão nas igrejas. Não, irmãos, cada um assista onde é possível, na sua casa, ou meio que tiver, sem fazer aglomeração. Não há necessidade disso. Porque a maioria, se é um ou outro que não tem sinal do lugar onde está, se reunir com outros, com os devidos cuidados, sim. Mas não há necessidade de trazer um telão numa igreja e fazer um movimento muito grande. Desaconselhamos que se faça isso. Bem, irmãos, este era um aviso que tínhamos a passar para os irmãos. Tem irmãos, muitos irmãos que escrevem e-mails, outros WhatsApps, outros até por ligações telefônicas também, sugerindo assuntos para serem apresentados como conselhos e ensinamentos. Nós lembramos a irmandade que o tempo que nós dispomos no culto é pouco, não é possível, é mais ou menos como o pedido de oração. Não dá para contar ou falar de todo mundo que está pedindo. Mas nós temos também muitos assuntos aqui que os irmãos, quando sentem, eles vão passando. Os irmãos não tenham isto como um desprezo de nossa parte, mas entendo que a oportunidade não é sempre. E também que nós procuramos sempre fazer aquilo que o Senhor nos dá a inspiração, salvo se houver alguma coisa por escrito. Porque às vezes nós temos ensinamentos que são transmitidos quando já existe um tópico, ou pelo menos resumidamente escrito, para a gente passar a irmandade. Já os conselhos que têm sido dados aqui, na maioria das vezes,
eles têm vindo em momento, por uma inspiração. E falando nisso, irmãos, nós temos, sinto de comunicar ou lembrar a Irmandade. Há um costume, isso aí já vem de muitos anos, de quando nos referimos a pessoas que não pertencem à fé, ou não seguem conosco, não são batizados, ou ainda não estão fazendo parte da nossa comunhão nas igrejas, e nós chamamos de criatura. Aquela é uma criatura, aquele é uma criatura. Nós temos um tópico no ensinamento já de muitos anos, é que nós não temos condição de estar lembrando sempre a Irmandade. Mas aproveitamos agora. Não é conveniente usar essa forma, irmãos, dizer ele é criatura, porque criatura é aquilo que é criado. Deus criou os animais, Deus criou tudo. Então, todos somos criação de Deus, criaturas de Deus, nós todos. Então, se eu me referir a uma pessoa que não é crente, que não congrega aqui comigo, não o seu fulano, o seu José, a dona Maria, são criaturas. Está errado dizer, são pessoas que não congregam conosco, ou não são batizadas, ou não são crentes, ou pertencem a uma outra denominação religiosa, ou uma denominação... Tem muitas coisas para dizer, mas não chamemos de criatura num sentido desprezível, porque isso não é conveniente. Isto porque todos nós somos criaturas de Deus. Isso me veio avante de falar a Irmandade. Também, irmãos, considerando o momento que nós... Aliás, não é só esse momento, sempre foi assim. Mas muito mais agora. Os irmãos vejam que nós lutamos incessantemente na conservação da nossa comunhão com Deus. E comunhão com Deus não é somente estar toda hora dando glória a Deus e pensando no Senhor e sonhando. Não é isso só. Isso é uma comunhão, mas não é só isso. Comunhão é ligação. Estar ligado com Deus é estar sempre mantendo aquela proximidade de Deus pela nossa forma de ser, de viver, de agir. Nós podemos nos aproximar do Senhor ou podemos nos distanciar do Senhor. Depende da nossa forma de ser, de agir, de viver. Nós temos, irmãos, uma necessidade. Nós falamos muito de buscar os dons de Deus. E sempre tivemos congregações, uma ou outra, aqui ou ali, que quando estávamos reunindo, havia uma busca de dons, ou com a mocidade, outra hora com as crianças, outra hora nos santos cultos, buscar os dons de Deus. Só que quando se falava, ou ainda se fala buscar os dons de Deus, o que a gente pensa na hora? Via de regra se pensa em receber o dom de novas línguas. Então, se for um grupo de irmãos reunir para buscar os dons de Deus, estarem ali orando em comunhão, em meditação com Deus e assim por diante. E a presença de Deus se manifesta, mas ninguém manifestou línguas estranhas. Vamos dizer que não houve uma busca de dons, ou não houve dons que Deus distribuísse. Irmãos, dons são dádivas. São inúmeros os dons de Deus necessários. É mais ou menos como numa construção de um edifício. Existe um projeto que o arquiteto faz. Depois, na hora da engenharia, desenvolver o trabalho, irmãos, que começa desde a fundação, são trabalhos de base, trabalhos pesados, trabalhos que não são agradáveis de ver, mas são necessários. Vai construir um prédio, muitas vezes tem que fazer uma escavação, e aquilo com tempo de chuva é lama, é uma coisa terrível. Depois começa o estaqueamento, e começa todo o desenvolvimento das estruturas, e tudo isso aí é um trabalho sujo, um trabalho feio, ninguém gosta de ver aquilo. E as pessoas que trabalham ali saem numa situação difícil. Mas são coisas necessárias. O embelezamento da obra vem no final.
Depois que a estrutura já foi feita, a estrutura depois de feita não se vê, mas sem ela o prédio, a edificação não resiste às intempéries, não é assim, irmãos? Mas embelezar, deixar ela atraente, admirável, isto são coisas que só lá no fim é que começa a aparecer. Não é diferente a nossa construção espiritual. A gente fala de buscar os dons, mas já quer um que é o dom da profecia, porque é bonito. Profetizar, todo mundo observa, aquele irmão tem um dom, aí aquela. Você já orou com a irmã fulana? Já orou com o Beltrano? Não é assim, irmãos? Aquele tem uns que falam que é boca disso, é boca daquilo. Por quê? Porque o Senhor colocou o dom. Então todo mundo quer. E até o apóstolo Paulo mesmo, em 14, segundo aos Coríntios, o primeiro ou o segundo, não sei, ele fala sobre a profecia, fala sobre os dons de língua e diz que é melhor profetizar do que falar em línguas. De modo, irmãos, que esses dons são dons que aparecem de acabamento, de embelezamento na vida da pessoa. Mas as estruturas espirituais, se não tiver, não adianta, é a mesma coisa de querer colocar um azulejo numa parede que não está rebocada ainda. Precisa primeiro revestir, deixar no esquadro, no alinhamento, no prumo, e depois começar o revestimento. O piso é a mesma coisa. Vai colocar um piso desses caríssimos que tem no chão, na terra? Não, tem que ter um contrapiso, ou é uma laje, alguma coisa do tipo que fica no nível para receber depois aquilo. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós temos, irmãos, duas situações que a gente não pede, não ora, não clama, e parece que a gente não se interessa muito, que é um descuido nosso. É o discernimento e a revelação. Nós falamos aqui de construir um edifício. Imagine, irmãos, um construtor que tenha seja um exímio construtor, uma grande experiência na obra. Ele conhece tudo o que se faz, mas ele não sabe ler uma planta, não sabe ler um desenho, um projeto. Então, ele sabe tudo, mas ele não consegue discernir a intenção do projetista, do arquiteto. Ele só vai fazer aquilo que mandarem. De outra maneira, ele não consegue interpretar. Ele pega o desenho, a planta, e tanto faz ver de cabeça para baixo ou não. É a mesma coisa. Espiritualmente, irmãos tenham paciência. Posso continuar falando, irmãos? Perdoem, mas eu sinto uma inspiração de Deus para falar isso. Por quê? Muitas vezes nós não temos a nossa estrutura espiritual formada. Somos meio crente, mais ou menos crente. Crente conforme o momento. Se a coisa vai bem, eu sou. Se a coisa não vai bem, eu já não sou muito bem aquele crente. Por qualquer coisa, a minha fé desvanece. Por qualquer coisa me revolto. Por qualquer coisa já não quero mais isso, não aceito mais aquilo. Qualquer coisa, passo a encontrar defeitos. Então eu fico mais um pesquisador de defeitos nos outros do que procurar discernir. Discernir é interpretar, é entender a coisa. E também quando a gente fala em discernir, geralmente a gente fala em discernir os outros. Às vezes a gente falou, preciso de um discernimento maior. Por quê? Preciso discernir minha esposa, preciso discernir meu marido. Eu não entendo esse homem, não entendo essa mulher. Preciso mais. O Senhor me dá discernimento, senão eu não aguento mais. Mas vamos olhar o discernimento para discernirmos-nos a nós mesmos. Vamos entender e interpretar o que nós pensamos, o que nós imaginamos, o que nós pretendemos neste caminho santo. Qual a nossa intenção? Qual a nossa inspiração na fé, na graça?
sem preocupar com os outros. Não precisa querer interpretar o vizinho, o irmão, aquele outro, discernir. Vamos discernir primeiro, porque o discernimento, irmãos, é no sentido espiritual. E falando em discernimento espiritual, não confundamos ser espiritual como ser espírita. É necessário ter conhecimento disso. O espiritual, irmãos, ele recebe o dom do Espírito de Deus e deixa de viver segundo a carne e vive segundo o Espírito de Deus que o governa na sua vida espiritual. O espírita, ele invoca espírito enganadores como sendo o espírito dos mortos. Esses são os espíritas. Nós não somos espíritas, nós somos espirituais. Como em Coríntios o apóstolo Paulo fala, em Romanos também 8, ele fala que nós devemos ser espirituais e não carnais. Ora, discernir os espíritos, primeira coisa é aprender a discernir, distinguir os espíritos em nós. Porque se eu discernir o espírito que está em mim, com que espírito que eu falo, com que espírito que eu enfrento as situações, espírito, irmãos, é o sentimento que eu tenho nas coisas. A hora que eu souber distinguir a minha intenção, que sentimento eu tenho, é bom, é mau, é do bem, da maldade, é sentimento de amor, é sentimento de vingança, de ódio, de cobiça. Os irmãos estão percebendo quantas especialidades de sentimentos existem que pode estar na gente, na própria pessoa, e a gente não interpreta. Então, muitas vezes, nós, num contato com uma outra pessoa, manifesta em nós um sentimento desse. Não vamos pensar porque somos crentes, que o Espírito de Deus habita em nós, não vamos pensar que nós não sejamos vencidos por esses sentimentos. Claro que somos, e erramos. Então, se eu vou falar com alguém, e já vou com um sentimento irônico, iracundo, maldoso, vingativo, é aquilo que eu vou manifestar. Quando eu abrir a minha boca, é aquilo que vai sair da minha boca. Então, o que eu tenho que discernir? O que está no outro ou o que está em mim? Preciso discernir que sentimento eu tenho, como é que eu olho as coisas. Os irmãos, vejam que o Senhor Jesus disse assim, que a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se eles forem maus, o teu corpo será tenebroso. Então, o olhar da pessoa pode ser bom e pode ser não bom. Depende que sentimento que ele está usando aquela hora. Agora, como é que nós nos livramos disso, irmãos? Alguém poderia dizer, mas quem é que pode se livrar disso? Nós podemos e devemos, discernindo o nosso sentimento. Antes de tudo, pensemos, irmãos, no bem. Antes de tudo que vamos fazer, pensemos que sentimento aquele é bom, é de paz, é de amor, é de humildade, é manso. Então, já discerni que espírito que está. Vou falar com uma pessoa, eu vou amorosamente, pacificamente, meu falar é de forma dócil, então é o espírito que está em mim. Ou seja, discerni e não deixei que outra coisa falasse na minha boca. Por isso que há as inimizades, por isso que existem no meio das pessoas, e vamos falar da nossa comunidade, da nossa irmandade, diferenças que às vezes acontecem no convívio, principalmente dentro do lar. Por quê? Porque a gente não sabe discernir e nem interpretar o desenho da nossa construção. Estão entendendo isso, irmãos? Então, se existe por exemplo, existem escolas, irmãos, que
ensinam a pessoa a leitura e interpretação de desenho. É um curso. Então o sujeito vai lá estudar, pega um desenho, pode virar de cabeça para baixo, é tudo a mesma coisa. Depois que ele foi ensinado, então ele aprende a ler o desenho. Então ele pega o desenho, irmãos, o projeto, ou ele pega a planta, ele interpreta e sabe qual é a intenção de quem desenhou aquilo. A hora que nós conseguirmos, deem atenção a isso, irmãos, a ler o que está aqui dentro, olha, e descobrir qual é a intenção daquele que nos guia neste mundo, ninguém vai errar mais. Qual é a intenção do Senhor? É de nos apresentar cada dia mais perfeito em Cristo. É entender o projeto de Deus na nossa vida. Quem entende o projeto de Deus na sua vida não revolta com dor, não revolta com contrariedades, não se revolta contra os problemas, porque existe para todo mundo, não tem nenhum melhor do que o outro. Todos têm sentimentos agradáveis e desagradáveis, mas aquele que aprendeu a interpretar, irmãos, e aprendeu a ler o que está dentro de si, vem as coisas difíceis, a pessoa enfrenta com naturalidade, não se prostra, não se decai, e não se desespera, e não abre a boca em palavras que não deveria falar, porque às vezes acontece conosco. Um susto, uma coisa, de repente falou que não devia. Pronto. Não discerniu aquela coisa naquela hora. Às vezes estamos falando de uma coisa qualquer que inspira em nós, irmãos, um sentimento de vingança. E escapa da nossa boca palavras impróprias que não deveria ter saído de nós. Já aconteceu isso com os irmãos? Se não aconteceu, então é porque o irmão já é santo. Aí já não dá para ficar mais aqui, tem que ir embora. Mas se você ainda tropeça em palavras, hoje está aqui o Senhor ensinando-nos a lermos o projeto de Deus na nossa vida. E fazendo isso, irmãos, nós vamos nos adequando para sermos revestidos dos dons de Deus. Então, a hora que nós soubermos nos conter, governar os nossos sentimentos, governar a nossa maneira de ser, então o Senhor começa a nos revestir. Vem o embelezamento, vem as coisas que são agradáveis, que as pessoas olham, aquele irmão, olha, é um santo, aquela mulher é uma santa. Já conversou com ela? Já conversou com aquele irmão? Esse homem é um santo, dá prazer. Por quê? Porque ele sabe ler o desenho de Deus na vida dele. E tem muitos que a gente diz assim, coitado, né? No bom sentido. Um sofredor, aquele irmão. Tanta prova. Não é? Mas vai conversar com ele, a gente sai edificado. Quando aquele homem abre a boca, meu Deus do céu, que coisa. Parece que é uma fonte que sai. Aleluia. É que ele aprendeu a ler o projetinho de Deus na vida dele. Quem quiser aprender a ler o projeto de Deus na sua vida, peça a Deus, Senhor, dai para mim o discernimento e a interpretação daquilo que está dentro de mim. Porque é bonito, irmãos, quando a pessoa sabe o que é. E Paulo até dizia, eu não me glorio em outra coisa a não ser nas minhas fraquezas. Então ele olhava para dentro de si e via a sua pobreza, no bom sentido, não é? Ele ficava contente, dava glória a Deus. Por quê? Porque ele estava vivendo exclusivamente pelo poder de Deus na sua vida. Irmãos, foi isso que me veio. Já gastamos o tempo quase todo da palavra, mas foi isso que me veio de passar para a Irmandade. Por quê? Se o Senhor nos der graça de melhorarmos a nossa forma de viver, nós vamos sofrer menos. Não é que vai acabar o sofrimento, ele só tende a aumentar. Mas nós vamos ser pacientes na tribulação e o Senhor nos fará da tristeza tirar um pouquinho de alegria para as nossas almas. Deus seja louvado. Amém. Tem alguma coisa para apresentar? Glória a Jesus.
Bendito Senhor, Santo Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Agora, irmãos, há vários servos de Deus aqui. Aguardemos a revelação da Santa Palavra. Deus seja louvado. Amém. Ele Glória nos a mostrou, Jesus. Bendito Senhor, tem Santo a Deus. liberdade, tem a servir a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito Senhor, Santo Deus. Norival, Deus te dá. Glória a Deus. O irmão, o outro irmão. Mais irmãos por aí. Veio avante para nós lermos, com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito, a palavra que acha-se escrita nas cartas aos Hebreus, no capítulo 4. Aleluia. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado.
Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Louvado seja Deus, irmãos, que o servo de Deus que compôs, que escreveu estas cartas aos Hebreus, possuía grande conhecimento da Escritura Sagrada dos tempos da lei e pelas revelações de Deus também os planos que Deus tinha e principalmente o de salvação da humanidade. Ele apresenta isso aqui aos Hebreus que tinham dificuldade de admitir, de aceitar a proposta de Jesus, o Filho de Deus que era um judeu, para a salvação, declarando ele mesmo ser o Filho de Deus. E inaceitável para eles, e muito menos ainda quando ele mesmo declara aos seus discípulos que ele era Deus. Porque nas declarações que ele fez, ele disse: vocês não creem que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Quem me vê a mim vê o Pai. Quer dizer, Deus estava na pessoa de Jesus, seu Filho. Inadmissível para os judeus e os hebreus, de uma forma geral também, que viviam pela lei de Moisés, tinham a mesma dificuldade. Mas aqui então ele descreve, irmãos, falando do final das coisas, que era a finalidade principal, ou única, digamos, da graça do Filho de Deus, que é o repouso eterno, o descanso eterno, ou a vida eterna, que é o objetivo de todos aqueles que o Senhor chama nesta bendita graça, dando o dom de crer em Jesus Cristo. De modo que ele, o apóstolo, cremos que escreveu estas cartas, ele sempre apresenta a finalidade principal da salvação, da vida eterna, e ir deste mundo para um outro lugar, onde haverá o repouso da eternidade. Então ele disse: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Não deve ser, irmão, de modo nenhum deixado de dar atenção de nossa parte à promessa que nós temos recebido, que é o final do nosso tempo aqui nesta terra, repousar. A coisa mais de maior esperança que o trabalhador tem é o repouso, que não é somente repousar de noite na sua cama. Mas, irmãos, vejam, segundo a lei, as leis trabalhistas, a pessoa trabalha um certo número, 40, não sei quantas horas por semana, e tem o direito a um repouso, um dia para descanso. Não é assim? Na maioria, por convenção, descansa sábado também, porque compensou antes. Mas o descanso remunerado, ou seja, descanso pago, é no domingo. Então, domingo a pessoa não trabalha e recebe a remuneração. E essa comparação vale para nós também, irmãos. Nós esperamos ser todos remunerados no nosso descanso. Então o trabalhador, ele luta durante a semana para manter de pé a sua esperança do domingo, não perder o domingo. Então existem empresas que, se a pessoa atrasar um certo número de minutos por semana, ele compromete o seu descanso remunerado. Se ele faltar um dia, o meio-dia, sem justificar, ele acaba perdendo o domingo. E as pessoas, muitas vezes, distraídas por displicência, não dão muita atenção a isso. Então falta, chega atrasado, não dá satisfação para o chefe, e ninguém fala nada, ele vai levando assim. Mas o dia que ele recebe o pagamento,
Aí ele vê a diferença. Quanto que veio para você? Eu recebi tanto. Ué, mas o meu, por que está faltando? Aí ele vai ver, vai falar com a chefia. É porque você chegou atrasado tantos minutos. É porque você faltou meio-dia. É por causa disso, por causa... Enfim, motivos existem. E você não justificou. Então você perdeu o teu repouso remunerado. Não é diferente nesta bendita graça, irmãos. Nós somos chamados neste caminho e estamos cumprindo meta que o Senhor deu a cada um de nós. A cada dia temos que cumprir a nossa missão. E quando nós deixamos de cumprir, por qualquer motivo que seja, o que faz o empregado que é prudente? Digamos que houve um problema qualquer, ele ficou doente mesmo, não dava para trabalhar. Ele foi ao médico, o médico examinou, atestou que ele estava enfermo e lhe concedeu descanso daquele dia. Então ele apresenta a empresa e é justificada a sua ausência, a sua falta naquele dia. Então, aquele dia ele não perdeu, não trabalhou, mas não perdeu. Se atrasou e vai atrasando, quando ele vê que pode extrapolar o limite permitido, ele fala com o seu chefe, apresenta as suas razões, é um bom funcionário, então ele vai e abona a sua falta, o seu atraso. Então ele não perde o descanso. A finalidade dos santos cultos, irmãos, que Deus prepara para todos nós, é um chamado de atenção para nós colocarmos sempre em dia o nosso cumprimento de dever perante o Senhor. Isso não quer dizer que não haja falta, não quer dizer que não haja negligência, que não haja erros de nossa parte. É claro, nós somos imperfeitos, só que precisamos, irmãos, quando percebemos que nós falhamos, precisa abonar aquela falha. Faltou em alguma coisa? Precisa que seja abonado. Não adianta chegar no chefe, ô meu chefe, abona os meus atrasos aí. Ele não vai nem dar confiança para ele. Mas se ele chegar com o cartão dele para o chefe, diz, olha, seu fulano, eu atrasei essa manhã, porque aconteceu não sei o que, conta a história como foi, ele sabe que é verdade, o senhor pode me justificar? Não, pois não. Ele dá um visto ali, era assim, agora já é diferente. Mas ele aceita aquela condição e a pessoa não perde. Quer dizer, o seu descanso ainda está garantido. Por quê? Porque foi justificada a sua ausência, a sua falta. Nós também temos que fazer isso, irmãos. Como agora há pouco o senhor deu de falar sobre os erros que a gente comete de vez em quando por displicência, ou por não compreender muito bem, não conseguir dominar os nossos sentimentos, e erramos. Só que tem o seguinte, faltou, corre no chefe e vai justificar a falta. É assim que nós fazemos ou deixamos para o dia do pagamento? Se ficar para o dia do pagamento, vai faltar. Então tem bênção que não chega, tem promessa que não acontece, tem situações que estava combinado, era um aumento de salário, não vem. Aí o funcionário fica bravo com o chefe, vai brigar com ele. Fala, tá bom, foi prometido para você aumentar o teu salário? Foi. Então vamos ver aqui, a tua condição, olha aqui, você tem todas essas faltas. Você não justifica, você atrasa, não dá satisfação a ninguém. Você não cumpre com o teu dever como deveria. Agora você quer o aumento. Glória ao nome do Senhor. Não é diferente não, irmãos. Quem quiser que sejam aumentadas as bênçãos na sua vida e que os cumprimentos das promessas de Deus aconteçam, quando falhar, corra aos pés do Senhor e justifique. Isso não quer dizer que ninguém falha, não quer dizer que ninguém erra. Mas quem errar, corra aos pés do Senhor, antes que seja tarde, porque depois que encerrar o expediente, não haverá mais o que fazer.
Vai justificar, não, o teu cartão já subiu para o departamento, não sei do que, e não dá mais para justificar, agora é tarde. Mas o que vai ser? Não sei. É que me foi prometido um aumento esse mês, e eu estou esperando, né? Mas pelo jeito não vai acontecer não, porque você faltou muito. Você não tem dado atenção a tudo aquilo que tem sido recomendado. Você tem metas para cumprir na empresa, você não cumpre. E começa a mostrar os defeitos, a pessoa se arrepende, mas é tarde. Mas hoje é tempo, irmão. Agora é tempo. Se te lembrares agora, que hoje mesmo falhaste, que hoje mesmo cometeste um delito diante de Deus, e que a tua consciência está martelando aí, olha, antes que você perca o domingo, corre aos pés do Senhor hoje mesmo. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Não posso dormir desse jeito. Eu só vou deitar na minha cama, não vou dar o sono aos meus olhos, e nem minhas pálpebras vão se fechar, enquanto eu não sentir o teu Espírito que, junto ao meu, me faça saber que eu estou perdoado. Se houver em ti, irmão, irmã, nesta hora, reconhecimento diante de Deus e olhar, Senhor, olha que coisa, como eu sou frágil, como eu sou imperfeita, como eu sou imperfeito, tem misericórdia de mim. O Senhor pega o teu cartãozinho, agora abona a tua falta e te diz, ainda está de pé a promessa que eu te fiz. Glória ao nome do Senhor. Então não é diferente, irmãos. É assim. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, parece que algum de vós fica para trás. Que ninguém fique para trás, para a frente. Andemos, sirvamos ao Senhor com prazer, com alegria, com boa disposição, sabendo que o galardão é certo, sabendo, irmãos, que o prêmio, ele é certo. Não vai haver, irmãos, na vida de ninguém, aquela tristeza de chegar na hora, não aconteceu. Por quê? Porque a pessoa está com prudência servindo ao Senhor, procurando sempre agradá-lo. E não vamos pensar que isso tudo que o Senhor está falando diga respeito somente à vida eterna. Não, irmãos. Quem é que está aqui hoje, ou por aí, por esse mundo afora ouvindo, que não tem promessa de Deus na sua vida? Que não espera de Deus alguma coisa? Que não nasceu dentro de si uma expectativa de um bem, de um socorro, de uma misericórdia, de um atendimento de Deus? Quem é que não tem? Só se não precisar de Deus. Mas se alguém precisa de Deus e tem uma esperança dentro de si que será atendido pelo Senhor, que o Senhor aparecerá no momento certo, então ouça esta palavra desta noite. Corra aos pés do Senhor, leva aí o teu cartãozinho, Senhor, está cheio de falta aqui, Senhor. Tem atraso, tem desobediência, tem negligência, tem defeito de tudo quanto é jeito. Só que tem uma coisa, pela tua palavra tem uma coisa que eu não tinha: arrependimento. O Senhor me aceita arrependido? Será que dá para se arrepender diante do Senhor, ou não temos erro nem falta? Mas se temos, Senhor, eu venho aos teus pés arrependido, Senhor, da minha pobreza, dos meus erros, me aceita. O Senhor te recebe nesta hora. E a tua expectativa não será malograda. Por quê? Porque o Senhor é fiel nas suas promessas. Então, queridos irmãos, vejam que o apóstolo, escrevendo tudo isso aqui, ele faz afirmações aqui tão claras que é necessário que nós nos atemos a isso. Por exemplo, diz aqui: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque Israel, grande parte, foi desobediente em várias situações, até os que estavam peregrinando no deserto, que a terra prometida era a figura também de um repouso.
para eles. Era o anseio deles. Não tinham terra, não tinham nação, não tinham pátria, não tinham nada. E saíam de uma escravidão e estavam peregrinando num deserto, sem comida, sem água, tudo era difícil. Então, qual é a expectativa que eles tinham? Irmãos, um repouso, uma terra que emanasse leite e mel, que era o que Deus dizia, uma terra rica. Isso era o que eles esperavam. Então dizia que, caindo eles em desobediência, irmãos, fica um exemplo, e não alcançaram o repouso. Por quê? Porque não cumpriram a meta que Deus havia determinado a eles. Então, de todos que saíram do Egito, irmãos, somente 2, e de lá saíram é que entraram, os outros foram nascidos na peregrinação, Josué e Caleb. Os demais não saíram do Egito, eles nasceram na viagem, mas os que saíram de lá e foram infiéis, desobedientes, perderam o direito do repouso. Então dizia assim, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Irmãos, a palavra de Deus que o Senhor envia, ela tem vida e tem eficácia. Os irmãos, vejam que tem medicamentos que a pessoa toma que não tem eficácia, mas é para a pessoa psicologicamente pensar que está sendo tratada. E às vezes dão aquele medicamento que é para enganar a mente da pessoa. E tem muitos que acreditam até que estão melhorando, mas não tem eficácia nenhuma, é farinha. Não é assim que dizem? Mas um medicamento que tem eficácia, a pessoa toma, daqui a pouco manifesta na pessoa uma diferença. Ou é o estômago que queima, que arde, ou fica tonto, ou dá sono, ou passa dor, alguma coisa acontece. A palavra de Deus também é a mesma coisa. A palavra do homem não tem eficácia, mas a palavra de Deus tem. E quem recebe a palavra de Deus, alguma coisa tem que acontecer. Aleluia. A pessoa toma um medicamento, irmão, se é para dormir, tem medicamento que põe embaixo da língua para dormir, se facilitar e ficar demorando muito, nem chega na cama, capaz de cair no caminho. Então precisa deitar logo porque é muito rápido. A palavra de Deus é mais rápida do que isso. Quem recebe a palavra de Deus, ela tem eficácia, ela é penetrante. Bendito seja Deus. Vamos ver o que o apóstolo escreveu aqui. E ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, quer dizer, que corta dos 2 lados, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Quer dizer, ela não tem limite, não tem o que impeça dela penetrar. Quem está ouvindo essa palavra, é claro que estiver aceitando, não é? Se a pessoa ouve por cumprir dever, não quer dizer nada. Mas se ela ouve porque está querendo ouvir a palavra, então ela daqui a pouco ou arde o coração, ou alguma coisa acontece. Porque ela é viva, é eficaz. E penetra até a divisão da alma e do espírito. Os irmãos, vejam que coisa. Quem é que sabe onde é que fica isso no corpo humano? Divisão da alma. Até onde é a alma? E depois, onde é que fica o espírito? E ela vai lá. Então, ela penetra dentro de nós. Ela atende necessidades corporais, necessidades da nossa vida, que é a nossa alma, e do nosso espírito. Então, o que ela faz? Se no corpo tem alguma coisa que Deus quer que ela liberte, ela liberta. Se é no sangue, se é na medula, se é nos ossos, se é na mente, ela tem poder, como já tem feito muitas maravilhas em ouvir a palavra de Deus. Bendito seja o Senhor. Também, irmãos, se é na alma, que é na vida da pessoa, a pessoa tem uma vida irregular, uma vida toda atrapalhada, não consegue se equilibrar, a palavra de Deus traz o equilíbrio na vida da pessoa. Então passa a ter um viver honesto, um viver normal, uma vida boa, ainda que com os sofrimentos e as agruras desta vida, mas tem uma vida natural e boa. E o espírito não é faccioso,
não um espírito contencioso, não um espírito arrogante, não um espírito de cobiça, de maldade, de malícia. Por quê? Porque a palavra de Deus, essa espada ela vai penetrando e vai chegar lá onde tem o problema. Não faz assim a medicina? Não tem coisa que está na medula? Eles vão lá e descobrem e tira e põe outra e assim por diante. Pois a palavra de Deus é muito mais poderosa. Ninguém sabe até onde é espírito e onde começa a vida. Mas o Senhor que está falando agora, Ele atinge no teu corpo, entrando pelos teus ouvidos, passa pelo teu cérebro, te liberta da má consciência, te liberta dos maus pensamentos, afasta de ti o ódio, afasta de ti a cobiça, a malícia, a impureza de pensamento. Os teus olhos não são bons, receba agora pela virtude que está descendo aqui, e o Senhor cura os teus olhos, desvenda os teus olhos, e você vai ver coisa boa, não mais coisas más, porque tem gente que tudo que vê é mal, pois tudo é imundo para o imundo, mas tudo é puro para o puro. Receba agora pela virtude da palavra, pureza nos teus olhos, pureza na tua mente, pureza nos teus sentimentos. Santo é o Senhor. E nós vamos, irmãos, caminhar servindo a Deus com alegria e entendendo que o que o Senhor está fazendo para nós hoje é por bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele passou por isso. Ele penetrou até nos céus e é o nosso sumo sacerdote, e Ele pode muito bem fazer o que Ele está fazendo agora, compadecer-se das nossas fraquezas. Tem alguém forte aqui no nosso meio? Não, porque somos todos fracos. Ele compadece-se das nossas fraquezas. E também, porque como qualquer um de nós, Ele também foi tentado. Ele foi tentado pelos pensamentos, Ele foi tentado por todas as maneiras que nós somos tentados, só que Ele sem pecado. E nós erramos, mas Ele pode compadecer-se como agora Ele está se compadecendo de nós. Então diz assim, aproveitando esta oportunidade que hoje, irmãos, hoje, vejam, é o primeiro dia do mês de julho. Vamos começar este mês aproveitando uma oportunidade. Os irmãos querem ver? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que o primeiro dia deste mês seja a oportunidade que Deus abre para todos nós agora acharmos graça. Os irmãos se lembram quando o anjo Gabriel chegou perto de Maria, ela levou aquele susto que viu aquele ser e disse: salve agraciada, o Senhor é contigo. Será que o Senhor não pode agora dizer o mesmo para a agraciada, a igreja, a esposa de Cristo? Oh, agraciada, é a melhor oportunidade que tu tens agora de receber a graça. Seja agora multiplicada a paz e a graça de Deus na nossa vida. É oportunidade, irmãos. Tem gente que fala, eu vivo observando para não perder a oportunidade, porque a oportunidade é uma vez só que aparece. Oportunidade no negócio, oportunidade nisso, oportunidade naquilo, não é assim, irmãos? E as pessoas estão sempre de olho, às vezes numa promoção, às vezes num anúncio, porque não quer perder a oportunidade. Hoje vem aqui a palavra, uma espada que corta dos dois lados, que está penetrando, entrando pelos ouvidos e passando dentro do nosso ser. E o Senhor apresentando, é dia da oportunidade para ser agraciado. Quem quiser, receba agora o poder do Senhor pela graça do seu Filho, que hoje é derramada aqui entre nós. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em oração. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bendito Salvador, aleluia. Glória a Jesus, aleluia.
Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Eterno Deus e eterno bom Pai Celestial, em nome do seu Santo Filho Jesus, nos encontramos aos teus pés, rogando a sua misericórdia, a sua bondade e seus grandes favores. Pai eterno, graça te damos, o Senhor, porque olhou por esta terra e, não encontrando um homem justo, veio o seu único Filho e aqui curou, salvou, fez obra e sobre obra, mas o homem é o homem, a índole tão forte, aleluia, levou o seu Filho a uma morte de cruz, mas na sua morte ele resgatou, nos comprou, e hoje caminhamos, o Senhor, na força das virtudes do céu sobre nós, aonde o inferno se diminui e o teu poder sobre nós aumenta. Pai eterno, graça te damos, o Senhor, por esse culto, Senhor, que foi aberto em teu nome, pelos hinos que entoamos, pela oração que subiu aos céus, Senhor, aleluia, e do céu, Senhor, tu nos consolou, pelo céu uma sabedoria veio ao teu servo, e os conselhos, Senhor, em que depois na boca do teu servo, para nos ensinar, para nós, ó Senhor, um dia entrarmos pela porta da misericórdia. Pai eterno, somos enriquecidos, Senhor, pelos conselhos em que tu enviaste, pela tua santíssima palavra. Pai eterno, graça te damos, o Senhor, que a tua palavra veio iluminando os nossos caminhos. Pai eterno, a tua palavra veio dar condição àquele que faltava sabedoria. Hoje a sabedoria do céu há de pousar sobre todos nós, ó Senhor, e vamos entender o projeto de Deus na nossa vida. Senhor, Senhor, se o mal forjava na vida de alguém, mas hoje a tua palavra, ela veio iluminando, ela veio dando sabedoria, aleluia, e nós vamos, o Senhor, saber desviar dos caminhos maus. Não permita, Senhor, aleluia, que os maus conselhos, as forças venham nos aniquilar, mas que as forças do mal sejam aniquiladas e o poder de Deus em nós há de triunfar. Abençoa o teu servo que presidiu este santo culto, dando a ele luz, sabedoria, saúde física e saúde espiritual também, pelo caminho, Senhor. Quantos que ouviu esse santo culto e pelo caminho enfraquecido, mas, Senhor, após essa palavra e esse santo culto, aonde estiver, vai haver uma renovação, como as águas levam tudo aquilo que é ruim. O teu Espírito vai limpar os caminhos e os teus servos vão sentir santificado. Tudo te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, que é bendito em eterno. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Chamemos um hino. 248. 248.
graça do Senhor Jesus, a santa paz de Deus, seu amor, sua eterna palavra e a comunhão do Espírito Santo permaneçam em nossos corações. Amém.